Clara Rodrigues era uma viúva de 42 anos, com olhos castanhos, profundos, que carregavam o peso de uma perda irreparável. Seu marido, Miguel Santos, havia partido há 3 anos, levado por uma doença cruel que devorou sua vitalidade como o fogo consome a palha seca. Eles viviam em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde o sol dourado banhava as colinas verdes e o ar cheirava a terra úmida após a chuva. Clara, com seus cabelos negros ondulados e um sorriso que outrora iluminava as festas da vizinhança, agora passava os dias em silêncio, cultivando um jardim de flores que pareciam murchar ao toque de sua solidão. Um dia, impulsionada por uma curiosidade inexplicável, Clara decidiu explorar o sítio abandonado nos arredores da cidade. O lugar pertencia à família Oliveira, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. Rumores sussurrados nas feiras locais falavam de assombrações, de sombras que dançavam à noite, e de um mal que se esgueirava pelas paredes rachadas. O sítio, chamado Fazenda das Sombras, era um esqueleto de madeira e tijolos, coberto por trepadeiras selvagens e esquecido pelo tempo. Clara não acreditava em fantasmas. Para ela, o verdadeiro terror era a ausência, o vazio deixado por Miguel. Ela chegou ao entardecer, quando o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e roxo. O portão enferrujado rangeu ao ser aberto, e o vento sussurrava segredos entre as folhas secas. Clara caminhou pelo caminho de terra batida, seus sapatos simples afundando na poeira. A casa principal era uma construção colonial decadente, com janelas quebradas e portas penduradas por dobradiças soltas. Ela empurrou a porta da frente, e o cheiro de mofo e abandono invadiu suas narinas. No interior, o chão estava coberto de poeira e detritos. Móveis velhos, como uma mesa de jantar lascada e cadeiras tombadas, contavam histórias de vidas interrompidas. Clara vagou pelos cômodos, tocando objetos esquecidos. Um quadro empoeirado de uma família, sorridente, uma boneca de pano rasgada, um relógio parado no tempo. Seu coração apertou ao lembrar de sua própria família perdida. Miguel e ela nunca tiveram filhos, o destino os privara disso também. Foi no quarto principal que ela encontrou o bilhete. Estava pregado na parede atrás de uma cama, enferrujada, escrito em letras trêmulas com tinta desbotada: "Se está lendo isso, fuja. Ele está vindo. Não olhe para trás. Salve-se enquanto pode." As palavras gelaram sua espinha. Quem havia escrito aquilo? Por quê? O bilhete parecia recente, apesar da poeira ao redor. Clara sentiu um arrepio, mas em vez de correr, ela ficou. Algo dentro dela, uma teimosia forjada pela dor, a impedia de fugir. "Eu já perdi tudo", murmurou para si mesma. "O que mais pode me acontecer?" A noite caiu rapidamente, e o sítio mergulhou na escuridão. Clara acendeu uma lanterna que trouxera na bolsa, seu feixe de luz dançando pelas paredes. Ela ouviu ruídos, o estalo de madeira, o farfalhar de folhas, talvez passos distantes. Seu coração acelerou, mas ela continuou explorando. No porão, acessado por uma escada rangente, encontrou caixas velhas cheias de papéis amarelados, cartas, diários, fotografias antigas. Sentou-se no chão frio e começou a ler. Os diários pertenciam a Sofia Oliveira, a matriarca da família desaparecida. Sofia era uma mulher forte, como Clara, que lutara contra a pobreza e a doença. Em uma entrada datada de 20 anos atrás, Sofia escrevia sobre seu marido Antônio, um homem atormentado por demônios internos. "Ele não é mais o mesmo. A guerra o mudou. À noite ele grita nomes de fantasmas. Temo por nossas vidas." Clara folheou as páginas, sentindo uma conexão profunda. Sofia havia perdido um filho pequeno para uma febre, e seu luto a consumira. Mas então veio a revelação. Em uma carta escondida no fundo de uma caixa, Sofia confessava um segredo. Antônio não era o pai biológico de sua filha mais nova, Isabela. O verdadeiro pai era um vizinho, um amor proibido que durara anos. "Se Antônio descobrir, ele nos matará." Eu o vi em fúria, capaz de tudo. Clara tremeu. O bilhete na parede seria de Sofia, uma advertência final. Enquanto lia, um barulho alto ecoou acima. Passos pesados na sala principal. Clara congelou. "Quem está aí?" gritou, sua voz ecoando no vazio. Nenhuma resposta. Ela subiu a escada devagar, o coração martelando no peito. Na sala, uma figura sombria se materializou à luz da lanterna. Era um homem idoso, barba grisalha e olhos vazios, vestindo roupas esfarrapadas.
Você não fugiu, disse ele com uma voz rouca e trêmula. Por quê? Clara recuou, mas não correu. Quem é você? Foi você quem escreveu o bilhete. O homem se aproximou. E a luz. Clara viu traços familiares. Ele era Antônio Oliveira, o marido desaparecido. Eu escrevi para proteger, para afastar as pessoas, mas você parece com ela. Com Sofia. Antônio sentou-se no chão, exausto. Ele contou sua história. As palavras fluindo como um rio represado. Anos atrás, após descobrir a traição de Sofia, ele enlouquecera. Em uma noite de fúria discutiram violentamente. Sofia fugira com as crianças, deixando-o sozinho no sítio. Mas o remorso o consumiu. Ele se escondeu ali, vivendo como um eremita, escrevendo bilhetes para espantar intrusos, temendo que seu passado o condenasse. Eu não os matei. Eles foram embora. Mas eu me tornei o monstro que temia. Clara ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. A história de Antônio ecoava a sua própria. Miguel, antes de morrer, confessara um segredo, uma aventura breve no passado, que gerara uma filha desconhecida. Clara o perdoara no leito de morte, mas a dor permanecera. Eu entendo, disse ela. A dor nos transforma, mas fugir não resolve. Eu não fugi porque eu preciso enfrentar. Antônio chorou o primeiro choro em anos. Clara o abraçou, sentindo uma compaixão profunda. Naquela noite, eles conversaram até o amanhecer. Antônio revelou que Sofia e as crianças viviam em uma cidade distante, sob novos nomes. Ele havia rastreado-as, mas nunca se aproximara, por vergonha. Inspirada, Clara decidiu ajudar. Juntos, eles limparam o sítio, transformando-o em um lugar de redenção. Clara encontrou cartas antigas de Sofia, cheias de amor e perdão. Eu te amei apesar de tudo, escrevia ela. Clara convenceu Antônio a buscar sua família. Você merece uma segunda chance, disse. Dias se transformaram em semanas. Clara visitava o sítio diariamente, trazendo comida e esperança. Antônio, aos poucos, recuperava a humanidade. Eles plantaram flores no jardim, como Clara fazia em casa. Um dia, Antônio reuniu coragem e escreveu uma carta para Sofia. Se está lendo isso, volte. Eu mudei. Clara, por sua vez, encontrou paz. Ao não fugir, ela descobrira que a dor compartilhada cura. Ela localizou a filha de Miguel, uma jovem chamada Luana, e a trouxe para sua vida. Luana era linda, com olhos como os de Miguel, e juntas elas formaram uma família improvável. O sítio, outrora abandonado, floresceu. Antônio reencontrou Sofia em uma reunião emocionante, lágrimas e abraços selando o perdão. Clara assistiu, o coração pleno. Eu não fugi porque sabia que o verdadeiro perigo é a solidão, pensou ela. Anos depois, Clara contava a história para seus netos, filhos de Luana. O bilhete ainda estava na parede, mas agora como lembrete. Se está lendo isso, fique em frente, ame. A vida, afinal, era sobre não fugir das sombras, mas iluminá-las com o fogo da resiliência. Clara Rodrigues, a viúva que não fugiu, tornara-se a guardiã de segredo e corações partidos, provando que o amor mesmo ferido sempre vence.